De acordo com o painel intergovernamental para as alterações climáticas, a agricultura é responsável por 23% das emissões de gás com efeito de estufa ao nível mundial, das quais a agropecuária representa cerca de 80%. Estima-se que, com a redução no uso de energias fósseis e o aumento previsto do consumo de produtos de origem animal, em 2030 a agropecuária pode representar 27% das emissões permitidas para atingirmos as metas do Acordo de Paris. Até 2050, espera-se que as emissões da produção de alimentos aumentem 80% a 92%, por causa do aumento do consumo de carne ao nível mundial. Segundo os dados oficiais da União Europeia, a agricultura é responsável por 10% das emissões. No entanto, vários estudos apontam para valores substancialmente mais altos, por volta dos 17% só para a agropecuária. Isto, claro, sem contar as emissões causadas pelas dietas dos europeus fora da União Europeia, quando importamos produtos, por exemplo, da América Latina. De acordo com uma análise da Greenpeace, com base nos dados da Comissão Científica EAT-Lancet, para a União cumprir os objetivos ambientais e para a temperatura global se manter abaixo de um aumento de 2 graus Celsius, o consumo de carne tem que ser reduzido em 71% até 2030 e 81% até 2050. Então, coloca-se a questão: como é que vamos conseguir esta redução no consumo de carne? Segundo a Comissão EAT-Lancet para dietas saudáveis e sustentáveis, precisamos de todo o tipo de intervenções, de educação, sensibilização, aposta em alternativas e também de desincentivos ao consumo de carne, nomeadamente impostos sobre o consumo de carne, impostos de carbono. E é precisamente do imposto de carbono que vamos falar neste vídeo, porque finalmente foi publicada a minha revisão da literatura científica sobre os efeitos da aplicação do imposto de carbono sobre a carne na União Europeia. Então, na análise da literatura científica, encontrei 15 estudos que já simularam a aplicação do imposto de carbono sobre a carne em países da União Europeia ou na União Europeia como um todo. No entanto, não é nada fácil comparar os artigos, os estudos, uns com os outros, porque eles divergem em muitas coisas. Alguns aplicam o imposto só sobre carne de vaca, carne de porco e carne de aves, outros incluem leite e ovos, outros analisam até o imposto sobre todos os alimentos e fica difícil compará-los, principalmente porque também usam bases, preços de carbono diferentes. Obviamente, o objetivo do imposto de carbono é modelar comportamentos, fazer, neste caso, com que o consumo de carne diminua. No entanto, a base filosófica vai muito além disto. O grande objetivo de um imposto de carbono é internalizar os custos das externalidades. Sei que isto parece muito complicado. O que é que são as externalidades? São os impactos, neste caso externalidades negativas, que determinado produto, determinada indústria, determinado comportamento tem na população em geral, na sociedade, mas não estão incluídos no preço. Quando uma companhia aérea ou uma produção pecuária polui, e o preço dessa poluição não é incluído no custo final para o consumidor, ou não é pago pela própria indústria, quer dizer que vai ser pago por toda a sociedade, porque poluíram, lançaram emissões de gases com efeitos de estufa, não pagaram por isso, então toda a sociedade, no geral, vai ter que pagar, vai ter que assumir este custo. E, em teoria, o objetivo dos impostos de carbono é internalizar estes custos, ou seja, calcula-se qual é que é o impacto real das emissões ou da externalidade em si e depois introduz-se no imposto de carbono para refletir o preço real. Por isso, na verdade, uma aplicação de um imposto deste género não passaria da aplicação do princípio do poluidor pagador e de justiça fiscal, porque os produtos passariam a ter
o custo real e não o custo sem as externalidades. E na verdade a União Europeia, mais especificamente a Comissão Europeia, já fala da aplicação do princípio do poluidor-pagador no setor agrícola desde 1985. Porque o setor agrícola acabou por estar sempre de fora da aplicação deste princípio, que é um princípio consagrado nos tratados da União Europeia. Ok, é aqui no valor do imposto que as coisas começam a complicar um bocadinho. Porque, como já disse, não pode ser um imposto com um valor qualquer. Não podemos chegar ali e dizer um imposto de 1 euro. Não, é preciso fazer as contas, ver qual é o impacto de carbono de determinado alimento e depois fazer os cálculos quanto é que custa essa poluição. Na revisão da literatura encontrei preços de carbono ou simulações com preço de carbono para todos os gostos. Desde os 15 euros por tonelada de carbono emitida até aos 290 euros por tonelada de carbono emitida. E claro, quanto maior for o imposto, quanto maior for este valor, maior será a redução do consumo e maior será a redução das emissões. Por exemplo, se usarmos o valor de 100 euros por tonelada de carbono, o que dá aproximadamente 10 cêntimos por cada quilo de carbono, e cada quilo de carne de vaca emite 28 kg de CO2, 10 cêntimos vezes 28 kg igual a um imposto de 2,80 € por quilo de carne de vaca. E é assim que funcionam as contas. Mas para simplificar este vídeo, eu não vou estar aqui a ver todos os estudos, os 15 estudos um a um, vou-me focar apenas num estudo que acaba por dar resultados semelhantes, porque eles dão todos resultados semelhantes, mas aqui é o mais recente, fez uma análise ao nível de toda a União Europeia e é o único que foi apresentado inclusivamente no Parlamento Europeu, a ver se conseguiam incluir a proposta no Green Deal, no Pacto Ecológico. Infelizmente não colheu o apoio da maioria dos deputados do Parlamento Europeu. Então este estudo utilizou um valor de carbono de 90 euros por tonelada, ou seja, cada tonelada de carbono emitida atribuíram-lhe o valor de 90 euros. E, segundo os dados usados, o preço da carne de vaca deveria aumentar 4,77 € por quilo, a carne de porco 3,61 € e a carne de aves 1,73 €. E se aplicássemos este imposto ao nível da União Europeia, conseguiríamos uma redução das emissões, ao nível de todos os setores, na casa dos 3%. 3% de todos os setores. Isto seria o equivalente, mais ou menos, a eliminar totalmente as emissões dos Países Baixos, que são um país com 17 milhões de pessoas. Assim, de um ano para outro, poderíamos eliminar as emissões equivalentes aos Países Baixos. Os resultados dependem muito do preço do carbono, dos produtos que se querem taxar, mas também das outras medidas aplicadas em conjunto com o imposto. Se utilizarmos a receita do imposto para incentivar o desenvolvimento de alternativas à carne, provavelmente o impacto será maior. Se utilizarmos para subsidiar frutas e vegetais, tudo isso, o impacto à partida também será maior. Se for aplicado o imposto em conjunto com grandes campanhas de sensibilização e educação da população, tudo isso, o impacto do imposto pode ser maior. Ou seja, estes 3% seriam só do imposto em si, à partida, sem mais nenhuma medida. Mas à partida ele não deveria ser aplicado de forma isolada. E eu sei que 3% pode não parecer assim muito, mas quando estamos a 7 anos do ponto de não retorno, num paradigma em que as emissões da agricultura, especialmente da agropecuária, ao nível mundial se espera que aumentem, se espera que a redução das emissões do setor agrícola na União Europeia nos próximos anos seja praticamente nula, 3% seria bastante significativo, seria uma grande contribuição apenas de um setor. Total, com estes valores, o imposto seria capaz de arrecadar cerca de 32 mil milhões de euros por ano em receita fiscal, que é basicamente o equivalente aos subsídios atribuídos pela União Europeia à agropecuária. Então, em relação aos produtores, aquilo que esta proposta que analisamos também inclui é uma simulação com a utilização da receita do imposto para ajudar os produtores na transição. E nesta simulação que eles fazem, através de diversos apoios e subsídios, o rendimento dos produtores poderia até aumentar a curto prazo, se estariam simplesmente a produzir
menos. Portanto, há muitas formas de fazer isto e garantir justiça social, garantir uma transição suave para os produtores. Para além de, também nesta proposta que vimos, o imposto ser introduzido de forma faseada, ou seja, não seria de um ano para o outro, seria ao longo de alguns anos o imposto ia aumentando até atingir o valor das externalidades de carbono. A questão da regressividade do imposto. O imposto vai afetar mais quem está numa situação económica vulnerável? Depende. Porque, de facto, quem está numa situação económica vulnerável tende a gastar uma maior percentagem do seu rendimento mensal nestes produtos, nos produtos de origem animal, na carne, tudo isso. No entanto, o ideal e a grande ideia por detrás disso tudo era que o imposto seria aplicado de tal forma que uma parte da receita não só ia para a conversão dos agricultores e apoio aos produtores, como a outra parte iria para subsidiar a produção de alternativas para baixar o preço e a produção de vegetais, frutas, tudo isto para baixar o seu preço. Se formos ainda aos subsídios da política agrícola comum, cuja grande maioria são atribuídos também à indústria da pecuária, e pegarmos nesses subsídios e faseadamente os introduzimos na produção de frutas, vegetais, nos alimentos que a população mais deve consumir e neste momento consome a menos, ao contrário da carne, a ideia é que no final disto tudo, destas medidas, a fatura do supermercado, se comprassem a mesma coisa, o mesmo carrinho, digamos assim, seria exatamente igual. Só que os produtos saudáveis vegetais estariam muito mais baratos e os produtos de origem animal, ou com maior impacto ambiental, estariam bastante mais caros. No final, a fatura seria a mesma, se decidissem comprar as mesmas coisas. Se decidissem optar por reduzir o consumo de carne e consumir mais produtos de origem vegetal, que é essa a ideia, então aí pagariam até menos. Para além disto, a Comissão Lancet para a Obesidade diz que os argumentos de que os impostos sobre produtos prejudiciais à saúde são regressivos não colhem porque eles são progressivos do ponto de vista da saúde. Ou seja, há aqui uma compensação porque é também esta população que vai beneficiar mais ao nível da saúde com as melhorias na sua saúde e com menos gastos de saúde. Pois claro, toda a população do país pode beneficiar e os gastos que seriam no Sistema Nacional de Saúde podem ser canalizados para apoiar esta população, para incentivar o consumo de outros alimentos. Esta foi uma questão levantada nas últimas eleições legislativas, mas que na verdade não colhe. A ideia de que se introduzimos imposto de carbono sobre a carne em Portugal simplesmente vai prejudicar os produtores portugueses e aumentar a importação de Espanha, não colhe porque o imposto é no consumo, ou seja, venha de onde vier a carne, o imposto vai ser aplicado na mesma porque é no consumo, ou seja, não vai haver aqui nenhuma escapatória, digamos assim. Ok, e agora vamos a duas perguntas que fizeram no Instagram, nas Stories. Eu pedi-vos para lançarem perguntas sobre esse tópico. A primeira delas pergunta-nos se a China e a Índia não pagarem o imposto, isso não acaba com o propósito. Várias coisas aqui. O imposto, neste caso, seria na União Europeia. O bloco geopolítico teria mais capacidade até de aplicar esse imposto. E depois, há aqui mais uma vez a ideia errada de que a culpa das alterações climáticas são da China e da Índia. O que não são. Se vocês forem ver as emissões per capita por pessoa destes países, estão bastante abaixo de muitos países mais desenvolvidos, europeus ou dos Estados Unidos, por exemplo. Se forem ver da perspectiva histórica quem é que é responsável por mais emissões, então aí temos os Estados Unidos e os países europeus mais uma vez. E isto aqui, sem tirar qualquer culpa às tremendas más práticas ambientais praticadas na China. Atenção, claro que eles agora começam a ter cada vez mais responsabilidade e neste momento são os maiores emissores de gases com efeito de estufa do mundo. Portanto, se conseguíssemos aplicar isto só na União Europeia já seria excelente, se conseguíssemos elevar para mais países, ainda melhor, claro. Ok, e a segunda pergunta é se conseguiríamos quantificar os impactos na saúde. Na generalidade, todos os estudos que avaliaram isso dizem que os impactos na saúde seriam positivos, a dieta da população iria
iria melhorar, mas para esta questão, recomendo um dos estudos do Marcus Springman, aliás, recomendo todos os estudos do Marcus Springman, mas este aqui em particular, que analisou os co-benefícios da alteração de dietas para a saúde e para a sustentabilidade e concluiu que a adoção de dietas de base vegetal conseguiria reduzir o número de mortes ao nível mundial em 8,1 milhões de pessoas por ano. Por isso, calculem o valor da vida de 8 milhões de pessoas. Portanto, espero que tenha sido esclarecedor. Quem quiser saber mais sobre o assunto tem o link aí em baixo. Gostam disso, gostaram do vídeo? Eu vejo no próximo, tipo, 2025 ou assim.